A seguir, IIGD Irajá. Casa sobre a rocha e casa sobre a areia. Deus sabe quem o ama e quem paga o preço de servi-lo. Deus sabe quem se aproveita da sua bondade, porque cá entre nós, o cristão é inteligente, né? Ele sabe que sem Jesus ele não é nada. Ele sabe que sem Deus o vento sopra e ele se arrebenta, sim ou não? Então vamos. Casa construída sobre a rocha, casa construída sobre a areia, meu irmão. Mas vamos ao pecado. Ai, de novo, pecado, pecado, pecado. Pecado tem que estar em pauta. Por quê? Como alerta, cuidado, não peque. Que isso, pastora? Jesus disse, vós sereis meus amigos, o que eu vos mando. Muito bem. E a moça chega na nossa igreja. E eu acho que eu já comentei aqui, um cheiro insuportável, mas cheiro de carniça podre. Que isso, pastora? Pastora, me ajuda e faz uma oração por mim, porque tive um câncer. Estava para operar. Foi quando eu conheci Jesus. Conheci Jesus. Foi feita uma imposição de mãos em mim. Glória a Deus. E aí? Na mesma madrugada estourou. A pastora tem 1 ano. Não para de sair coisa. O médico disse, não vou mexer. Porque nunca vi um caso desse. Tem secreção, vai estar saindo. Só que o cheiro não acaba. Esse cheiro é insuportável. E veio dentro do meu coração. Pergunta a ela qual é o pecado. Veio dentro do meu coração. E aí? Mas eu vou discutir? Moça, onde você está pecando? Moça, onde você está pecando? Chora, 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 chora. Não, eu sou solteira, sou livre. Ele é casado. Mas eu não consigo ficar sem ele, eu não consigo. Eu já tentei, mas me dá vontade de morrer, Moça, você está em fornicação, Efésios, e falei e disse, ele está em adultério, porque ele é casado. E adúltero não entra no céu. Ele é de Jesus? Ele já se converteu? E ela disse, não. Ele nem quer saber de igreja. Eu tenho 1 ano, só procurei por causa do câncer. Eu falei, então você só procurou por causa do câncer. Então você só quer a cura. E ela deixou escapar, isso ficou bem claro. E eu disse, como você só quer a cura, e a doença está com uma base no pecado, não tem como essas raízes saírem, a não ser que você acabe com o pecado. Se você acabar com o pecado, as raízes se soltam. E ela chora, e foi embora. E não quis atender. Infelizmente, mais uma que partiu por causa do pecado. Porque o pecado ele tem um salário, né, irmãos? O pecado, você sabe qual é o X do pecado? É o falso prazer que ele dá. A pessoa que não larga o pecado, irmãos, ela tem o prazer no pecado. Só que esse prazer é falso. Porque o diabo não diz, eu te encho de prazer e depois você está certíssimo que vai para o inferno comigo. Isso Satanás não fala. Bom, então no caso dessa moça, não foi assim, eu estou usando agora, porque me ocorreu a lembrança disso, enquanto eu preparava o culto, essa mensagem sobre os 2 fundamentos, e eu me lembro desse caso, porque já tem mais de 20 anos, e foi uma conversa muito longa, e não foi de uma vez só, foram cerca de 3 conversas que nós tivemos, e eu disse, moça, enquanto você não se desligar desse moço, mas é o meu coração, eu falei, olha, se você obedecer a Deus, se você orar sério a Deus, pode ter certeza que o Espírito Santo vai trabalhar. Deixa de ver esse moço que você vai ver que teu coração esfria para ele. Por quê? Você vai ganhar amor a Jesus. Vai ouvindo a palavra. Aprenda a amar a Jesus. Coloque o seu coração em Deus. Então, irmãos, tudo é uma questão de propósito e canalização. Quando você canaliza o seu coração para Deus através da palavra, você canalizou, o Espírito de Deus enche o teu coração. As outras coisas perdem aquele peso, perdem aquele valor. Mas, infelizmente, há pessoas que não querem. Muita gente se converte e não se torna dizimista. Então, deixa eu dizer outra coisa para você. Nós estamos numa preparação
Porque o trabalho é cura interior, não é? Propósito. Porque a cura interior, Jesus quando cura, ele cura tudo. Ele cura tudo. A saúde do espírito, que é o coração. Se você vigia, você tem saúde na sua alma, ou seja, o que se processa dentro de você, tranquilo da parte de Deus, é puro, é limpo. E o corpo, ele responde a isso. O corpo responde. Você imagina assim, quer ver? Vou usar um exemplo assim, metafórico, meio doido. Você está assando uma carne na sua casa. Teu vizinho sente o cheiro, não sente? Você está assando uma carne, não estou falando de churrasco que fica aberto, não. O churrasco enche o quarteirão, não é? Falar em churrasco no culto de domingo 10 horas é brincadeira. Falar de churrasco domingo 11 horas da manhã, meu pai. Eu estou falando de uma carne assada que está lá dentro da panela, está tampada. Mas você abre a tampa para dar uma viradinha na carne. Quando você dá aquela viradinha, aquele cheiro vai na casa toda. Aguça o teu apetite, você diz, meu Deus, aumentou minha fome. Sim ou não? É ou não é? É tremendo. Pois é. Pois assim é o mau cheiro. O pecado está lá dentro. O Senhor Deus vem visitar, mas Ele não pode entrar. Por quê? Não é carne assada, meu irmão, é mau cheiro. O pecado é mau cheiro. E aí, você sabe quem gosta de mau cheiro? Quem gosta? Quem gosta de mau cheiro? Pois é, ele gosta da sujeira. Então é por isso que ele encontra espaço. Ele vai lá dentro. E não tem tampa que resista não, meu irmão. Pode ter certeza que ele vai. Pergunta ao vírus se ele respeita o corpo. O vírus respeita? Não, ele respeita Jesus. Não? Diga, ele respeita Jesus. Diga, ele respeita Jesus. Mas ele não respeita o corpo. A bactéria respeita o corpo? Não, respeita Jesus, mas o corpo não respeita. Então esse é o entendimento. É aquele que pratica e aquele que não pratica. Aí o cidadão tem até raiva do dízimo, mas ele quer prosperar. Há pessoas, irmãos, que criam uma ideologia maluca que não tem base. É a casa em cima da areia. Deus é bom, Ele tem que me abençoar. Foi o caso dessa moça do câncer. Ela disse, mas Deus não é bom? As misericórdias dele não são infinitas? Ou seja, Ele que me abençoe. Mas estando no pecado, como se o pecado faz separação? Como se o pecado literalmente é a barreira? Como se Deus proíbe o pecado? Ou o cristão no pecado? Então é preciso entender, quando Deus disser o não é não. E aí, meu irmão, não teve jeito. E lá foi a moça, infelizmente, para a eternidade. E no pecado, meu irmão, não abriu mão de jeito nenhum. Bom, o casamento, irmãos, se ele tem as bases da obediência, ele está em cima de uma rocha. O vento pode soprar, sofre um esfriamento. Tem, meu irmão, ao longo do tempo, tem esfriamento, tem encrenquinha, tem não sei o quê. Mas o vento passa, a tempestade passa, a casa está inteirinha. Por que a casa está inteirinha? Porque Jesus está lá. Jesus está lá, a fidelidade está lá, o verdadeiro amor está lá. Você casou para ser casado até o final da sua vida. Quantos casaram aqui? Quantos são casados? É até o fim? Se é até o fim, balança. E se não é, meu irmão, o negócio está bravo. Está bravo. Até o fim. Até o fim. Então, irmãos, o cristão, ele se submete à lei de Deus por prazer. Por que nós temos que estar sempre na igreja, irmãos? Ouvindo? Por várias razões. Uma delas, a principal, servir a Deus. Segundo, nós temos que estar ouvindo sempre as mesmas coisas. Sabe para quê? Para não escorregar, para não cair, para não retroceder. Para isso. Saúde. Irmãos, a Bíblia é sagrada, Deus promete, Deus garante. Promete não, Ele garante saúde. Mas antes de dizer, eu falei no culto passado agora, e vou voltar lá agora. Antes de Deus garantir que a saúde brota no corpo, Ele fala que a palavra dele tem que estar dentro do coração. Essa é a base. Então vamos lá. Se a base não está lá dentro do coração, a casa, ela pode estar oscilante. Essa casa pode estar literalmente vulnerável. Sobe uma tempestade, um vento violento, cai uma tempestade, a casa não vai aguentar. Diz assim, mas não teve jeito. Aí vem as desculpas.
A desculpa do pecador é incompatibilidade. A desculpa do cristão, porque ele é muito ciumento. Porque ela briga muito. Por isso ou por aquilo. Não, não, não. É porque nenhum dos dois pratica a palavra de Deus. Então volta lá em Mateus 7:24 rapidamente. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu. Dá uma paradinha. Olha, se fosse você, sublinhava. Tem gente que não gosta de riscar a Bíblia. Não é pecado não, viu? Sublinhava esse não. Sabe por que ela não cai? Exatamente, porque ela está construída em cima da rocha. Então vamos lá. E não caiu, porque estava sobre a rocha. Irmãos, tem gente que está com a saúde em cima de areia. Tem gente que está com a saúde em cima de areia. Tem gente que está com a saúde em cima de areia. Mas como? Em cima da areia. Se soprar um vento, vamos lá, a casa cai. Por quê? Gente sensível demais. Gente que guarda tudo no coração, mas não guarda a palavra. Irmãos, o cristão, ele não é guiado por sentimentos. Ele é guiado por Jesus. Diga para o teu irmão, o teu guia é Jesus. Diga, o teu guia é Jesus. Diga, o teu guia é Jesus. O nosso guia é Jesus. Ele é o guia. Então o cristão, irmãos, ele aprende coisas que o mundo jamais imaginou que existissem. Mas eu posso controlar o meu eu? Não, você não pode. Ninguém consegue controlar o seu eu 100%. Quem é que controla? O Espírito Santo. Se nós vivemos sob o controle do Espírito Santo, que nos controla onde? Na palavra. Aí você pode ter certeza. Os ventos podem soprar à vontade, a casa fica de pé. Então, onde não houver a prática da palavra, Satanás ele fica às portas, irmãos. Na nossa vida tem várias portas, né? Satanás ele está sempre perto da porta, tentando entrar. Ele quer encontrar portas abertas para ele. Nós só podemos ter portas abertas para Deus. E os anjos tomando conta dessas portas. Então, se a porta não está de acordo com a palavra, ou seja, na obediência, na fidelidade, no cumprimento do que está escrito, pode ter certeza absoluta que Satanás vai arrombar. O diabo não respeita portas. E os anjos de Deus só vão estar onde houver obediência. Isso parece meio fantasioso, mas é o que a Bíblia Sagrada diz. Que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Versículo 25, 26 e 27. Vamos ao 26 e ao 27, vamos lá? E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande. Então agora nós vamos observar esses dois versículos. Ou melhor, essa outra casa que Jesus expõe aqui. Irmãos, por incrível que pareça, essas duas casas são duas pessoas que estão na mesma palavra, ou na mesma igreja, ouvindo as mesmas coisas. As mesmas coisas. São duas pessoas que ouvem as mesmas coisas. As duas ouvem, mas só uma pratica. As duas escutam, só uma obedece. As duas estão no mesmo recinto. As duas têm a mesma Bíblia. As duas têm o mesmo Jesus. Só que uma leva a sério e a outra não leva. Então é exatamente isso. Então esse aqui escuta, mas não pratica. Tem muita gente muito distraída, viu, irmãos? Às vezes Deus revela uma palavra à pessoa para dizer assim, ó, isso aqui você não sabia. Aí a pessoa passa por cima. Vamos lá, vamos às diferenças, os diferenciais. Então vamos dizer que um casal briga muito, porque ela fala demais e ele fica irritado. Então ela fala demais e ele fica irritado. E aí, quando ele chama a atenção dela, ela berra. Vamos usar um exemplo simples aqui. Tá? Aí ela vem num culto,
vamos dizer assim, num culto de mulheres. Ela vem num culto de mulheres. E aí ela nos escuta e a gente mostra na palavra, atenção. Aí eu levo todas as mulheres lá em Provérbios 15, versículo 1. Vamos lá. Provérbios 15, versículo 1. O que diz aqui? A resposta branda, desvia o furor. O marido vira-se para a mulher. O marido chegou em casa do trabalho, cansado, exausto. A mulher não trabalha fora. Ele chega em casa às 20 horas. O jantar não está pronto. Ele vem cansado, esgotado. Traz trabalho ele traz uma pilha de documento para casa. O chefe está acelerando. E aí, ele chega em casa, ela não está em casa. Aí ela chega. E ele diz, você estava onde? Na casa da sua mãe? Eu não te falei? É só lá que eu vou. Fulano, onde é que você estava? Na casa? Eu já te falei, para com esse ciúme. Eu estava na mamãe. Estava na mamãe. Marido cansado, exausto, uma pilha de trabalho. Eu estava na mamãe. Mas eu estava na mamãe aos berros. Aí a resposta branda, desvia o furor. Não tem um acerto, um pedido de desculpa, não vigiou, tereré, tereré. E essa cena se repete. Esse casamento está em cima de uma rocha ou de uma areia? Ou da areia? Onde é que esse casamento está? Na areia. Mas a moça é de Jesus. Eu contei para os irmãos, no tempo que eu cursava, fazia estágio de direito de família, coube a mim realizar um divórcio. Eu contei na igreja aqui que os dois eram desviados. Eu falei que eu senti um incômodo no coração. E marquei para conversar com os dois. E aí, falei, por que vocês querem se divorciar? Não dá mais, acabou. Falei, a mesma conversa todo mundo tem, incompatibilidade. Mas qual é o motivo da incompatibilidade? Aí ela disse assim, a senhora sabia que ele é evangélico e fez até a obra numa igreja? E eu falei, não, eu não o conheço. Estou conhecendo agora. E ele disse, mas você também é crente. Aí eu perguntei, e qual é o motivo, a razão? O que está separando vocês dois? Ele disse, 5 cachorros. Eu falei, 5 cachorros estão separando vocês? Ele disse, 5 cachorros. E eu falei, por que os 5 cães? Os 5 cães são dos dois? Ele disse, não, são dela. Mas já ficaram com ela, já estou fora de casa. Por quê? Porque os cachorros dormem na cama e eu no chão. Os cachorros dormem onde? Na cama. Eu perguntei, moça, você nunca ouviu na sua igreja, você é de Jesus, sou? Você nunca ouviu na sua igreja que o corpo da mulher pertence ao marido? E ela disse, eu sei. Eu falei, por que você não obedeceu? Ah, porque às vezes eu fico chateado que ele briga muito com os meus cachorros. Então você prefere dormir com os cachorros do que dormir com seu marido. Deu para entender? Ele disse, foi por isso que eu saí de casa. Porque eu arrumei outra pessoa que me trata muito bem, que não tem cachorro na cama, que fala dócil comigo, fala manso. E em casa eu só escuto o grito. E para completar, se eu for me deitar na cama, eu tenho que deitar no meio de 5 cachorros. E a senhora não sabe. Eu tenho marca até hoje no meu corpo das pulgas. E ele disse, por causa disso eu fui ficando com raiva, eu me desviei. Todo mundo sim. Todo mundo. Porque ela disse que é crente. Mas ela não pratica. E eu falei, vou falar a verdade, nenhum dos dois pratica. O senhor também não praticou, porque na primeira oportunidade traiu a sua mulher. Mas eu ia dormir com o cachorro? E foi uma disputa, foi uma guerra. Bom, resumindo, tá? Já tinha outro caso, já tinha filho fora de casa. Por quê? Nenhum dos dois levou a sério o que Jesus fala.
Aí eu perguntei para os dois, o que vocês fizeram com pregações? Que eu não conheço. Depois eu perguntei. Tá? Queria saber. Se frequentaram mesmo, se foram batizados. Ele disse, não, fiz a obra sim. Só que eu fui me revoltando. Quando eu vi, estava todo sujo. Falei, já estou sujo mesmo, vou ficar na rua, no mundo. E foi. Bom, resumindo, irmãos, não foram os cachorros que colocaram ele fora de casa. Foi a falta de sabedoria dela que fez o cachorro ir para cima da cama. Correto? Foi a falta de sabedoria dela na forma de... Exatamente, tratamento. Então, tratamento. Tudo está na Bíblia, irmãos. Não tem necessidade de errar. Então vamos ser como crianças. Eu quero a bênção de Deus, então eu vou aprender. E aquilo que Jesus me ensinou, eu vou colocar em prática. Eu não vou discutir. Eu vou discutir com Jesus o dízimo? Eu não bebi meu juízo. Quem foi que estabeleceu o dízimo na Bíblia? Foram os pastores? Não, meu irmão, é a palavra de Deus. Quem foi que estabeleceu fidelidade no casamento? Foram pastores? Não, foi Jesus, o próprio Deus. Sim ou não? Então, meu irmão, quem tem juízo, obedece. Quando você obedece a palavra, o que acontece? O diabo não tem espaço. Os ventos sopram? Sopram. Os ventos sopram. Às vezes vem uma enfermidade, vem uma tentação lá, vem o pecado como tentação, mas vem uma enfermidade para te deixar, meu Deus, eu sou de Jesus. Calma, coloca a tua autoridade em ação. Ou seja lá por onde, porque meio o bicho passou, o problema entrou, mas você mantém a sua autoridade, porque a sua casa está edificada sobre a rocha, porque você se submete à palavra de Deus. Então o problema, irmãos, no mundo espiritual, é tão somente isso, é simples. Obediência ou desobediência, só isso, não passa disso. Obediência ou desobediência. Então nós temos na Bíblia, irmãos, partes que são só para os homens. No céu não entra pecado, irmãos. Então as pessoas não gostam de ouvir isso, mas essa é a realidade. Irmãos, poucas pessoas se salvam. Pastor, só não pode dizer isso, mas Jesus disse, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Irmãos, todos nós temos que ter vigilância. Às vezes o cristão não vigia as coisas que fala, às vezes fala besteira, às vezes joga a conversa fora. E Deus diz, olha, eu vou cobrar isso, eu vou cobrar isso, eu vou cobrar isso. Você sabia que uma pessoa pode ficar doente se ela confessar as doenças? Por quê? Porque as palavras são documentos. As palavras são sementes. Diga, as palavras são sementes. Diga, as palavras são sementes. Diga, as palavras são documentos. Ora, uma vez um documento entregue, acabou. O documento foi entregue. A semente foi plantada. Você não percebeu. O tempo passou, ela cresceu. Então, irmãos, vamos aqui ao que Jesus está dizendo. Ele diz, você escuta, pratica. Escutou, pratica, é para o teu bem. Pratica, coloca em prática. É só isso. Então, um casamento, para estar firme, ele tem que estar edificado sobre a rocha. A saúde, para estar firme, tem que estar fortalecida no sacrifício de Jesus, na vigilância. Como eu disse, na boca. Às vezes, no atendimento, eu sou obrigada a dizer, irmãzinha, a senhora já plantou demais. Para de falar isso. Para de falar isso. Se é uma pessoa nova, fala, depois a gente corrige e mostra. Irmãos, as pessoas não levam a sério. Muita gente tem uma Bíblia como livro devocional. Eu já fiz a minha devocional hoje. Eu já li 3 capítulos da Bíblia. Pode ler 10, pode ler 20. Pode ler 1, pode ler 5 versículos. Se não praticar, não vai adiantar nada. Às vezes é melhor saber pouco. Sabe por quê, irmãos? O que adianta saber muito e não praticar nada? Às vezes é melhor saber pouco. Não, esse pouco que eu tenho aprendido, eu estou levando a sério. Olha, antes eu amaldiçoava os meus filhos, eu não conhecia a palavra de Deus. Agora eu conheço. Da minha boca não sai uma palavra que não seja para edificação. Então, para concluir isso aqui, tá? Nós vamos lá em Mateus 24 e vamos terminar a última parte. Isso. Mateus capítulo 7. E vamos encerrar no versículo 26 e 27. Vamos então? Mateus 7, 26 e 27. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre... Dá uma paradinha. Irmãos, insisto, essas pessoas estão dentro das igrejas, não estão fora, porque ouvem as palavras. Quem está fora não quer saber de Bíblia. Quem está fora não quer saber de igreja. Aquele que ouve e não pratica.
estar dentro de uma igreja, abrir uma Bíblia, fazer leituras devocionais, enfim, levar uma vida aparentemente religiosa e não praticar, não resolve nada, irmãos. Às vezes é uma palavra, como aquele caso que eu conto da família do interior, Virgem minha nossa, Virgem minha nossa, Virgem minha nossa. Falei, gente, por que vocês chamam tanto a Virgem? Vocês chamam tanto a Virgem o tempo todo. Por que vocês chamam tanto? Não, a gente não chama, pô. Vocês acabaram de falar aqui várias vezes. Ah, é costume do interior. Eu falei, mas agora vocês são de Jesus. A palavra de Deus diz que nós não podemos ter o nome de outros deuses na nossa boca. Mas a gente nem percebia que falava isso. Então para de falar. E aí? Para de falar. Pede perdão para Deus. Senhor, nós tivemos nomes de outros deuses na boca. E agora não vamos ter mais. O Senhor perdoa. Nós não tínhamos esse entendimento. E aí? 3 dias depois a memória da moça voltou. Lembra que eu contei? Que ela perdeu a memória num surto pós-parto? Aquele chamado estado puerperal. Ou seja, a mulher depois que ganha um filho, quando ela tem um surto, quando ela tem lá um ataque de nervos, não é? A ciência dá a desculpa que é o estado puerperal, não é? Ou seja, né, está literalmente em conflito consigo mesma por causa da chegada da criança. Mexeu com a psique, mexeu com não sei o quê. Meu irmão, se volta para a palavra, tá? Com Jesus não tem psique, não tem. A psique é perfeita. Com Jesus tua cabeça está no lugar. Com Jesus teu coração está no lugar. Você é casado? Novamente? Pois com Jesus o coração do marido está na mulher e o da mulher está no marido. Eu tenho marido e mulher aqui? Olha nos olhos. Só marido e mulher. Mas bem dentro do olho. Dentro do olho. Isso. Então diga, como Deus disse. O homem vai dizer assim, eu sou teu, diz para tua mulher. E mulher, diga, eu sou tua. E não tem outro no meio não, meu. Tá certo? Isso, encostou? Pode encostar narizinho. Por quê? Porque você, minha filha, não é mais dona do seu nariz. É dono do seu nariz, o dono do seu nariz é ele. Seu corpo é dele. Mas e os dois? Os dois são de Jesus. Então, irmão, é simples, olha só, gente. Eu quero desfrutar de perfeita saúde. Então não perca a próxima semana. De repente, é alguma raizinha que está dentro do coração, que está alimentando uma doença violenta, que está querendo levar a vida. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.